Nesse vídeo eu vou te mostrar 5 perguntas para identificar problemas no seu time de engenharia. Seja muito bem-vindo, meu nome é Bruno Braga e eu trabalho como Tech Manager. Muitas vezes a gente como Tech Manager tá gerenciando um time e fica meio perdido ali como começar a resolver os problemas que ele tem. Às vezes você olha para o time, percebe que tem alguma coisa errada, mas não sabe exatamente identificar aonde está errado, o que está errado e, consequentemente, fica difícil de atacar. E como líder, é fundamental que você ataque esses pontos e resolva esses problemas para que a evolução do seu time seja constante e que os processos sejam lisos. Então, antes de mais nada, deixa eu te explicar uma coisa aqui. As perguntas, elas têm 3 viés, tá? O primeiro é técnico, o segundo é pessoas e o terceiro é produto. Para quem não conhece ainda, eu tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre as responsabilidades de um Tech Manager. Eu vou deixar aqui no card. Você clica lá, dá uma assistida, acho que você vai curtir e eu falo desses 3 pilares aí do Tech Manager, beleza? Então, antes de mais nada, eu já tenho um pedido para te fazer. Deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações, ativa o sininho. Isso ajuda muito para que eu continue criando conteúdo sobre liderança em tecnologia aqui no YouTube, beleza? Conto com você. De todas essas perguntas que eu vou passar para você, algumas delas são bem triviais, são bem coisas simples, mas que às vezes a gente esquece no dia a dia de revisitar esse tipo de pergunta, então é bom deixar anotado e olhar ali de tempos em tempos, beleza? O que poderia nos impedir de atingir as metas de negócio? Como eu falei para vocês, aqui a gente tem vários tipos de pergunta e essa é mais voltada para negócio, tá? A primeira coisa que você tem que olhar quando você fizer essa pergunta sobre o seu time é: as metas que o time tem que atingir, as metas de negócio, estão claras para você? Estão claras para o time? Estão claros inclusive para o PM? Então, estando claro para todo mundo, imagina só. Meu squad esse semestre ele precisa atingir X de faturamento. E para atingir esse X de faturamento, vocês precisam lançar o produto Y e o produto Z, beleza? Então tem ali a meta e tem o como chegar na meta. O seu papel aí é olhar se esse como vocês vão chegar na meta, se o caminho tá livre. Se não tem nenhum blocker ali, nenhum impedimento no meio do caminho que vocês precisem resolver, que você precisa resolver como manager para garantir que isso funcione, tá? Então, essa é a ideia dessa primeira pergunta. Quais são os riscos internos e externos que nós temos? Agora é hora de olhar para os riscos que você tem, seja ele interno ou seja ele externo. Um exemplo de risco interno é você precisar desenvolver um produto e esse produto ele está dependendo de um outro sistema ou outro serviço que um outro squad está desenvolvendo, mas esse sistema deles não está pronto ainda. E um exemplo de risco externo é se você tem algum parceiro externo, por exemplo, que vai ser um fornecedor de alguma coisa e eles estão desenvolvendo uma API e essa API não está pronta. Isso é um risco externo. Em ambos os casos, a ideia aqui é você ter na mão os riscos que você tem para saber como atuar. Se você vai ajudar de alguma forma outro time, se você vai pressionar o parceiro de uma outra forma, você tem que entender como atuar ali nessa situação. Mas sem saber os problemas, você não vai conseguir atuar de maneira nenhuma, né? Então é por isso que é importante você saber e ter listado ali quais são os seus riscos, tá? Nossa comunicação é otimizada para um fluxo rápido de mudanças. Nosso papel como manager é garantir que a comunicação seja clara e direta. Se isso não estiver acontecendo, uma mudança bem simples que aconteça ali no decorrer do projeto pode levar semanas para estar alinhado com todas as pessoas que precisam saber. Então é importante que você garanta que essa comunicação está lisa e não só dentro do time, tá? Não só dentro de engenharia, mas também entre outros chapters, que a comunicação tá lisa com produto, que tá lisa com design, que tá lisa com CX, enfim, com todos os outros chapters. Onde temos mais atrito? Os atritos eles podem acontecer em vários momentos, mas um dos que mais acontece é quando a gente tem troca de chapter. Então, imagina só, seu time tá lá desenvolvendo um produto e o PM tem que passar os requisitos para design. Essa troca de chapter pode gerar um atrito. Depois o design fez ali a tela, a gente fez ali, você como manager deu seus inputs e tal, mas na hora do design passar de fato o protótipo para o time de engenharia, pode gerar um atrito também, pode ter mudado alguma coisa e tudo mais. Seu papel como manager nesse caso é garantir que as bolas cheguem redonda para o time de engenharia. Então, você vai lá e você vai barrar quando não tiver 100% definido, você vai falar, você vai criticar, você vai fazer ali, fazer provocações. É o seu papel, você precisa que chegue redondo na engenharia. Senão, com certeza vai chegar quadrada, tá? Onde estão os gargalos? Ela é um pouco parecida com a pergunta anterior, mas ela tem um viés um pouquinho diferente. Vamos pensar o seguinte, imagina que você está liderando um time que tem 2 packs, o pack de front-end e o pack de back-end. Sempre que alguma coisa chega no pack de back-end, eles mandam ver,
fazem uma entrega super concisa, com poucos ajustes e pum, tá em produção. Já quando você passa alguma coisa pro time de front-end, sempre tem muita refação, sempre tem muito ajuste, sempre as coisas não saem como era previsto. Assim, é bem complexa a situação ali com o time de front-end. Nesse caso, você tem um gargalo interno, você tem um gargalo ali dentro do seu time. E aí tem uma outra situação. Imagina que seu time tá voando, os desenvolvedores do seu time são excelentes, front e back, tá todo mundo super alinhado, só que a gente tem um gargalo ali em produto. O produto sempre traz as coisas não tão bem definidas e tudo mais. Então a gente tem um outro tipo de gargalo, aí é um gargalo externo, um gargalo que está relacionado a outro chapter. Em ambos os casos, é sua responsabilidade resolver esse gargalo, porque você é muito responsável pela entrega final. Então, embora seja de outro chapter, você tem que ir lá e resolver esse problema. Internamente acaba sendo mais fácil. São pessoas que você tem mais proximidade, são pessoas do seu chapter que respondem para você. Então é mais fácil você direcionar ali as pessoas e extrair o melhor delas, para que elas consigam fazer entregas mais eficientes e tudo mais. Já quando você está falando de outro chapter, pode ter um problema, pode ter um atrito aí, porque a gente está falando de pessoas que respondem para outros managers e tudo mais. Mas sempre lembra, você está em busca de gerar mais valor para o cliente, e resolver todos esses gargalos vai ajudar muito e vai entregar realmente mais valor para o cliente e, consequentemente, mais dinheiro no bolso da empresa. Mas e aí, você já identificou algum problema no seu time com alguma dessas 5 perguntas? Me conta aqui nos comentários que eu tô curioso, quero saber. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. Até a próxima e tchau!